dia. Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor. Quero dar uma boa tarde a todos os caros ouvintes da Palavra de Deus, neste dia tão maravilhoso, tão precioso, apesar que todos os dias é maravilhoso, é precioso, mas esse dia é um dia precioso para nós, é o dia da Bíblia, é o dia que a gente comemora, que o Senhor nos deixou aqui embaixo na terra, tanto na leitura da palavra, como pregando a palavra, e como analisando a palavra e crescendo através da palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia, é o dia que devemos ler bastante a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, apesar que isso tem que ser todos os dias, mas esse dia é precioso a gente agradecer mais, adorar o Senhor, agradecer por tudo ao Senhor. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5 e o verso 39, que diz assim a palavra do Senhor: examinais as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Somente esse versículo da palavra de Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo falando através da sua palavra, ele diz: examinais as Escrituras. Ele manda que se examine as Escrituras. E nós voltando para esse dia, que é o dia das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, o qual é a palavra de Deus na terra, o qual é o próprio Deus se comunicando com as nações, falando com as nações, com o povo, apesar que muitos dentro deste mundo ignoram isso aí, fala que Deus está no céu, que nós estamos aqui embaixo na terra e que nós somos pecadores e Deus praticamente não fala com ninguém na terra de maneira nenhuma. Isso é uma invenção, isso é uma coisa criada. Não, mas aqui a gente vê que não é coisa criada para aqueles que creem, é coisa criada para aqueles que não creem. Se creres, verás a glória de Deus. Aqueles que creem na palavra do Senhor, a primeira coisa que ele vem é examinar as Escrituras, é analisar as Escrituras, é ler as Escrituras e ver o poder de Deus, porque o próprio Deus, ele mora nos céus, dos céus, mas na terra ele deixou o seu poder através da sua santa palavra, e essa sua santa palavra, ela está na Bíblia. A gente vê que esse dia de hoje, um dia tão precioso, o dia da Bíblia, muitos esquecem isso aí, muitos viram as costas para esse dia, muitos sabem que hoje é o dia da Bíblia, mas nada praticamente faz, relata, analisa nada, anunciando a palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus na terra, principalmente a igreja de Cristo que somos nós. Num dia que nem hoje, é um dia muito precioso para a gente estar nos campos, nas cidades, para a gente estar ali representando o próprio Deus na terra, porque a Bíblia diz que a igreja de Cristo representa o próprio Cristo na terra. Assim nós somos luz do mundo e sal da terra, luz para iluminar esse mundo. Imagina, como lá em Apocalipse se fala, quando a igreja de Cristo subir para a glória, como vai ficar esse mundo? Que escuridão! Que treva tão terrível, mas a igreja está na terra representando aqui esse dia e todos os dias, porque todos os dias é o dia de Deus, todos os dias a Bíblia é pregada, é anunciada através da igreja, do povo do Senhor, anunciando esse poder de Deus, poder tão grande, tão imenso, que do céu derramou na terra pelas nações, pelo povo, e bem-aventurados são esses que recebem essa palavra, que guarda essa palavra no seu coração. E aqui nesse versículo, do mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 24, o próprio Jesus com a sua boca ele fala: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para Deus aqui o mundo é uma morte. O mundo sem Cristo é uma morte. Mas quando ouve as palavras do Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, entrega a vida para Ele, esse passou da morte para a vida, segundo o Evangelho, segundo a palavra de
Deus que aqui está escrito. Olha como o poder de Deus ele está na terra através do Evangelho de Cristo, Jesus Cristo. Então é para que nós, a cada manhã, preserve mais e mais as Santas Escrituras, creia em primeiro lugar, depois pregue o Evangelho às nações, ao povo, porque este Evangelho que está nas Santas Escrituras, lá de Gênesis a Apocalipse, quando a gente lê a Bíblia, então a gente vê que este Evangelho, ele é muito poderoso. Esse Evangelho, ele tem um poder grande. As palavras do Senhor, ela não volta vazia. Essas palavras, que é a palavra de Deus que a gente está pregando, ela não volta vazia. Mas ela provém o melhor para o Senhor. Muitas vezes a gente prega para muitas pessoas, muita gente, principalmente eu como evangelista, como pregador do Evangelho, eu tenho pregado para muitas nações, eu tenho pregado para muitos povos, eu tenho anunciado a palavra, tenho trabalhado pelas ruas, tenho trabalhado em hospital, maternidade, seja por onde quer que for, tenho pregado milhões e milhões de pessoas que eu já tenho pregado o Evangelho. E são poucas pessoas que a gente vê que vem para a presença do Senhor, entrega a vida para Jesus e tem uma afirmação da vida eterna, caminhando aqui na terra até o chamado do Senhor Jesus Cristo. Mas essas outras pessoas que a gente tem pregado tanto o Evangelho, tem ensinado tanto a palavra de Deus, e não tem se achegado para a presença do Senhor, tem rejeitado o Evangelho do Senhor, tem virado as costas e muitas vezes já tem partido dessa vida para outra, como a Bíblia diz que ao partir segue-se juízo, então vai ficar diante da presença de Deus, mas ouviu o Evangelho na terra. Então isso é uma importância. O importante é que todos os pregadores do Evangelho pregam o Evangelho, porque eu irei revelar um segredo dessa tarde que o Espírito Santo de Deus revelou ao meu coração, que este Evangelho que está sendo pregado, ele tem dois poderes. Ele tem o poder de salvar e ele tem o poder de condenar. Então todas as pessoas que têm ouvido, estão ouvindo e vão ouvir o Evangelho, aqueles que o recebem, então esses praticamente receberam a vida eterna. Mas os que rejeitam, então em si mesmo, então estão se condenando. Jesus não veio esse mundo condenar ninguém. Ele não veio condenar ninguém. São as pessoas por si próprio que se condenam aqui embaixo na terra quando rejeita este Evangelho. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, deixa claro isso aí quando Jesus ele manda ali os discípulos, ide por todo mundo e pregais o Evangelho a todas as criaturas. O que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Então a gente vê que aí a palavra deixa claro na vida das pessoas. A gente viu também no primeiro mundo, onde Deus levanta um homem chamado Noé, anunciando para ele que fizesse uma barca, porque iria destruir o mundo, porque as pessoas estavam rebeldes, as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, mas não cria, zombava, mangava, e a cada dia iam ficando mais rebeldes, e Deus levanta Noé para construir ali uma barca, e Noé está fazendo aquela barca ali, e quando Noé finda de fazer aquela barca, demora muitos anos fazendo aquela barca, e todos os dias Noé estava pregando o Evangelho de Deus, anunciando a palavra de Deus, para que aquele povo se arrependesse, para que aquele povo entregasse a vida a Deus, porque se aquele povo continuasse na rebeldia que estava, Deus ia destruir e acabar o mundo com todos, e o povo não se arrependeram, o povo zombaram de Noé, e Deus ali, quando Noé termina aquela barca, coloca Noé naquela barca com a sua esposa, com 3 filhos e 3 noras, e ali é fechado a porta daquela barca, e ali Deus manda um dilúvio, e todos são destruídos ali dentro daquelas águas, todos morrem afogados. Mas qual é o significado disso? Noé pregou tanto o Evangelho para milhões e milhões de pessoas, mas só entrou Noé, sua esposa, 3 filhos em forma de 2, porque um já sobrelevava ali as misericórdias e as graças de Deus. Entrou Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. E porque a nação todinha, o povo que recebeu o Evangelho, não teve o direito de entrar naquela barca. E a barca era imensa, cabia milhões e milhões de pessoas, porque rejeitaram o Evangelho. E ali, quando Jesus Cristo ele vem para a terra, e ele chega e ele fala de Noé, ele fala essas mesmas palavras, falando sobre o dilúvio, e ele falou com a sua própria boca que não existia um pregador do Evangelho igualmente a Noé.
Antes dele e depois dele não ia existir um pregador que nem Noé. Mas Noé pregou tanto o evangelho. Poucas pessoas entrou na barca. E hoje, nos dias de hoje, da mesma forma, tantos estão pregando o evangelho. Poucas pessoas vão para a presença do Senhor Jesus Cristo que recebe esse poder de Deus através do seu santo evangelho. Sabe por que é isso? Porque o evangelho ele tem dois poderes. Ele tem o poder de salvar e ele tem o poder de condenar. Então, você pregador do evangelho, você pregadora do evangelho, prega o evangelho de Cristo, represente Cristo na terra, por mais dificuldade que passe, por mais rejeição, perseguição, luta, mas pregue o evangelho, confie no Senhor, que tudo que está fazendo não é em vão, mas é para a honra e glória do Senhor. O que Noé fez na terra foi para a honra e glória de Deus, e o que nós fazemos hoje na terra é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte da palavra de Deus, nesta tarde, nesse dia que é o dia da Bíblia, não perca essa oportunidade. Aqui está o poder de Deus através do evangelho. Aqui está o próprio Jesus lhe chamando, lhe falando com você que só basta você crer, só basta você entregar a vida para Ele, só basta você confessar o seu pecado que está aí dentro de você, lhe maltratando, lhe matando, lhe afastando da presença de Deus a cada dia, para que você venha receber a vida eterna e venha viver debaixo desse poder de Deus, um poder tão maravilhoso, que as Santas Escrituras revela a cada manhã, a Bíblia Sagrada, este livro santo aqui, porque nós só vamos para o céu através da palavra de Deus. Sem essa palavra ninguém pode entrar no céu, porque a gente não sabe como se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas rebeldias a cada dia. Mas a palavra, ela indica nas nossas vidas, mostra o erro, mostra as falhas, mostra tudo e nos corrige a cada manhã. E são bem-aventurados, são esses e essas que recebem esses corrigimentos e o qual se arrepende e entrega a vida a Jesus Cristo. Hoje é o dia da Bíblia e é por isso que estou deixando essa palavra do Senhor aqui para todos os caros ouvintes da palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor, confie nele, que bem-aventurado e bem-sucedido são aqueles que recebem essa palavra, tantas pessoas que pelas ruas vão passando, ali tem um pregador do evangelho, está entregando uma literatura, está entregando um folheto, e você muitas vezes rejeita, você muitas vezes recebe, joga no chão, abandona, você está jogando fora a sua salvação. Aqueles folhetos, aquelas literaturas, elas são bíblicas, elas são um versículo da palavra de Deus. É Deus ali, na hora que você pega aquela literatura, Deus quer falar com você. Deus quer ali dizer para a sua vida o que você está precisando, o que você necessita, o que você precisa fazer. E muitas vezes você joga fora a palavra de Deus, você está jogando fora a sua salvação. Não faça isso, tome esse conselho que eu estou lhe dando nessa tarde. Receba essa palavra com amor, guarde ela no seu coração, porque ela vai lhe fazer muito bem. Confie no Senhor, acredite nele, que o mais ele fará. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e eu agradeço a rica oportunidade. Amém.